vários problemas, mas agora acho que esse aí resolveu, né, Edinho? Ok. Atos 8, capítulo 8, versos 1 a 8. Vocês já acharam aí? Nós podemos então fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. E indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito. Somos gratos ao Senhor pela imensa vida que o Senhor nos dá, por receber de Ti a salvação eterna, a libertação dos nossos pecados, a salvação diária que nós temos do Senhor. Gratos por sermos o Teu povo, gratos por sermos alvo do Teu cuidado em todo o tempo, gratos por ouvir a Tua voz e por ela sermos dirigidos. E agora, Jesus, em que vamos mais uma vez proclamar a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos alimente e nos transforme para a glória do Teu nome. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. A minha pergunta para você é: você parou nessa pandemia? Você parou nessa pandemia? Eu sei que do ponto de vista do tempo, todos nós paramos durante alguns meses. Todos nós, né? Fevereiro, março, abril, maio, durante alguns meses. Mas a pergunta é assim, do ponto de vista da sua existência, você parou? Do ponto de vista dos seus projetos, do ponto de vista dos seus planos, do ponto de vista das suas esperanças, você teve que abandonar algum projeto? Você teve que sepultar algum plano? Você perdeu algumas esperanças que você possuía? E a sua missão? E o seu senso de destino? E a sua fé? E a sua caminhada com Cristo? O que aconteceu com essas coisas? O que aconteceu com essas outras experiências diárias que você tinha na sua vida antes da pandemia? Na verdade, este período de pandemia pode ser descrito como um período assim de alguns transtornos que aconteceram na nossa vida. Situações inesperadas aconteceram. E a gente acabou sendo atropelado por muitas coisas. Quantas pessoas tiveram que adiar o casamento, por exemplo, festa da sua casa, festa dos filhos, viagens, construções, novos empregos, mudança de cidade, mudança de escola. Quantas pessoas precisaram mudar uma série de coisas nas suas vidas?
os transtornos que isso acabou trazendo para todos nós, na verdade. Agora, interessante, eu reparei que a maioria das pessoas reagiu a essa pandemia como se isso fosse um parêntese na sua vida. Do tipo, a minha vida sofreu uma interrupção, mas daqui a pouco ela vai voltar ao normal. Eu percebi que durante esse tempo as pessoas pararam não só o seu trabalho, mas elas pararam também a vida delas. Assim, como assim? Bom, eu tô sem trabalhar, estou dentro de casa por esse tempo, mas agora eu vou parar outras coisas também. E muita gente parou, não só o seu trabalho, muita gente acabou parando os seus sonhos, a sua fé, o seu relacionamento com Deus, o seu amor pelo reino de Deus. É como se as pessoas pensassem assim, não, parou tudo, então a pandemia tirou a minha oportunidade de sair de casa, de trabalhar, então eu vou parar tudo. E as pessoas não percebem que elas foram parando outras coisas que eram importantes para a vida dela também, que eram necessárias, eram fundamentais. É por isso que agora, nesse tempo que aqui na nossa região a gente está voltando às atividades normais, você ainda encontra muita gente assim meio fora do ar, porque elas tiveram que parar muita coisa, coisas que não deviam ter parado, coisas que não deveriam ter sido interrompidas, foram interrompidas, e por causa disso, agora, essas pessoas estão assim, meio sem saber o que fazer. Agora, quando nós cremos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, quando nós cremos que as nossas vidas fazem parte de um grande projeto de Deus, então o que acontece é que a nossa reação a esse tempo de pandemia acaba sendo uma reação diferente. Quando nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e que Ele é o Senhor da história das nossas vidas, então a gente começa a olhar para a vida sem pensar nessas interrupções. A gente começa a olhar mesmo para os transtornos que vêm à nossa vida, a gente começa a olhar para as tribulações que nos sobrevêm como uma parte da ação que Deus, do projeto que Deus está executando nas nossas vidas. Não interrupções, mas eventos que Deus está permitindo para trabalhar a nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está complicado ou está claro o que eu estou querendo dizer? Levanta a mão se está claro. Levanta a mão. Então está mais claro do que escuro, pelo que eu estou vendo aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos resumir essa introdução aqui. Para quem crê em Jesus Cristo, a vida nunca sofre interrupções. É isso que eu estou querendo dizer. Resumindo tudo que eu falei aqui. Eu podia ter falado isso logo no começo, né? Sem entender mais fácil. Para quem crê em Jesus, para quem crê que o Senhor é o Senhor da história, não há interrupções. Pense, por exemplo, Richard von Braun, fundador da Voz dos Mártires, que passou anos nas prisões da Cortina de Ferro no leste europeu. Anos e anos. Alguém pode pensar, que pena, né? Que pena. Uma vida tão valiosa como a daquele homem, anos confinado num cubículo. Que interrupção que foi a vida desse homem. Família lá do outro lado, esposa, filhos, ele aqui na cadeia. Do ponto de vista humano, foi uma interrupção. Mas do ponto de vista de Deus, aquilo fazia parte de um evento muito maior. Tanto que se você ler a história de Richard von Braun, por exemplo, você vai entender. Ele foi um homem que começou um movimento imenso
junto à igreja perseguida no mundo todo. E, embora ele tenha morrido, esse movimento ainda é imenso, grande, forte, e apoia muitos cristãos que acabam sendo perseguidos por causa da sua fé. Foi pensando nisso que o dia que eu li esse texto assim me abriu os olhos. E ele me fez entender algumas coisas muito importantes. Tão importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero que você ouça com atenção o que é que esse texto nos ensina. Porque se você entender isso aqui, você vai sair daqui hoje com seu coração incendiando por causa de Jesus. Amém? Se você entender esse texto, e se você entender tudo que eu disser, mas se você entender, não só com a sua mente, mas com o seu coração, e se você tiver um coração aberto, dilatado em Deus, você vai sair daqui hoje com o seu coração pegando fogo. E essa é a minha oração. Sabe por quê? Esse texto nos ensina lições preciosas de como a gente pode conduzir a nossa vida em Cristo e continuar crescendo e continuar servindo e continuar amando a Deus e continuar amando as pessoas e continuar gastando a nossa vida no reino, apesar dos transtornos, apesar das interrupções, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades. Esse texto nos ensina preciosas lições de como nós podemos continuar a nossa vida com muito mais alegria, muito mais gratidão e muito mais fé, mesmo quando a gente está vivendo grandes transtornos na nossa vida. Vocês perceberam que esse texto começa falando de morte? Vocês viram Atos 8, capítulo 1? Ele começa falando de morte. Houve a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e diz ali Saulo, que é o apóstolo Paulo, que ainda não havia tido encontro com Jesus, era um perseguidor da igreja, e ele consentiu na morte de Estevão. E diz ali, e iniciou-se ali, na morte de Estevão, uma grande perseguição à igreja de Cristo. Primeira lição que esse texto nos ensina é que na perseguição os discípulos de Jesus estavam cumprindo o mandato missionário que eles tinham. Porque se você ler lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, Jesus diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até onde a terra seja conhecida. Era o desejo, era a ordem, era a promessa de Jesus. Então, quando, a partir da morte de Estevão, iniciou-se a perseguição à igreja, o texto diz que, com exceção dos apóstolos, todos os cristãos foram dispersos de Jerusalém. Todos os cristãos foram dispersos. E eles foram para a Judéia e eles foram para Samaria, exatamente onde Jesus havia dito que eles deveriam ir. Sabe o que significa? Que a missão que Deus tem para nós não precisa de um ambiente de paz para acontecer. Que aquilo que Deus tem para a nossa vida, o chamado que Deus tem para você, que é falar de Jesus para as pessoas, que é servir as pessoas,
Esse chamado não depende de um ambiente de paz para acontecer. Não é preciso que esteja tudo bem. Não é preciso que a gente esteja com todos os nossos problemas resolvidos. O texto diz que, com exceção dos 12 apóstolos, todos foram dispersos. Os crentes foram expulsos de Jerusalém por causa da perseguição. Centenas de pessoas fugiram dali. Mas o texto diz que, enquanto eles fugiam, no sentido de ter que achar uma cidade para morar, uma nova aldeia, uma nova casa, um novo trabalho, a comida, alimento para a família, enquanto eles faziam isso, eles iam semeando a palavra de Deus. Talvez naquele momento, alguns discípulos pensassem, bem, mas eu preciso agora arranjar um trabalho, eu preciso arranjar um novo local, eu preciso arranjar uma nova cidade, eu preciso sustentar minha esposa, eu tenho que sustentar meus filhos, eu não tenho tempo para pensar na missão. Talvez alguns tenham pensado assim. No entanto, enquanto eles iam, diz o texto, eles foram sendo testemunhas de Jesus. Porque foi isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28. Quando a gente lê o texto da grande comissão, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. A palavra ide aqui, Jesus está dizendo, enquanto vocês vão, enquanto vocês vivem, enquanto vocês caminham, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês almoçam, enquanto vocês reúnem com os amigos, façam discípulos, faça da sua missão o seu estilo de vida. É isso que Jesus estava querendo dizer. Então, esse texto nos ensina que, em meio aos nossos problemas, em meio aos nossos transtornos, Deus deseja usar as nossas vidas para a glória dEle. Deus deseja que a gente cumpra o nosso mandato missionário. Qual é o mandato missionário que Deus deu a você e Deus deu a mim? Façam discípulos por onde quer que vocês vão. Proclamem o Evangelho onde quer que vocês estejam. E esse texto nos ensina que as coisas na nossa vida não precisam de estarem resolvidas. Muitos de nós ainda nos negamos a cumprir o nosso mandato missionário, porque a gente acha assim, que os nossos dias ainda são muito atribulados, é muito trabalho, é muita correria, é muito filho pequeno, é muita falta de dinheiro, muitos problemas para serem resolvidos, e a gente acaba deixando de lado a coisa mais importante na nossa vida, que é o nosso mandato missionário, de falar de Jesus para as pessoas. Porque a gente pensa assim, não, as coisas não estão em ordem na minha vida. Eu preciso resolver uma série de coisas. Agora veja o que aconteceu aqui no texto. O que é que estava em ordem na vida daquelas pessoas? O que é que estava em ordem na vida deles? Eles não tinham mais casa, eles não tinham mais emprego, eles não tinham mais fonte de renda, eles não tinham mais segurança. O que é que estava em ordem na vida daquele povo? Mas ainda assim, o texto diz que eles foram espalhando a mensagem, foram espalhando a palavra de Deus. Primeira lição que a gente aprende aqui é: Deus deseja usar as nossas vidas. Deus deseja que nós nos envolvamos completamente no seu reino, ainda que nem tudo esteja no lugar que nós achamos que deveria estar. Talvez você ache que as coisas estão fora do lugar, mas para Deus isso não é um problema. Então a primeira lição que nós aprendemos é essa: Deus deseja usar as nossas vidas, ainda que as coisas não estejam no lugar que nós achamos que elas deveriam estar. Ainda que a nossa casa, o nosso emprego, o nosso dinheiro, o nosso carro, os nossos filhos,
as nossas coisas, a nossa existência, não esteja do jeito que a gente gostaria. Esse texto é claro em dizer isso, que Deus deseja usar as nossas vidas assim mesmo. Amém? Segunda lição que esse texto me ensina, eu quero compartilhar com vocês, é que parece com a primeira, mas é um pouco além. Nós fazemos missão enquanto nós estamos lidando com os nossos dramas e as nossas dores do dia a dia da nossa existência. Nós fazemos missão enquanto nós ainda estamos lidando com as nossas dores e com os dramas da nossa existência. Sabe por que eu estou falando isso? No verso 2 que eu li com vocês, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Enquanto eles sepultavam Estevão e choravam pela morte dele, e faziam luto pela morte dele, eles faziam missão, porque não dava tempo de ficar só chorando. Eles tinham que chorar e correr, eles tinham que chorar e se proteger, eles tinham que chorar e falar de Jesus para as pessoas, porque jamais haverá um tempo de perfeita paz, em que você e eu possamos dizer: agora está tudo em paz, e eu me sinto totalmente preparado. Jamais haverá um tempo assim. Você pode ter certeza disso. Sabe por que jamais haverá um tempo assim? Por duas razões. Primeira razão, que jamais haverá um tempo em que a gente diga assim: está tudo pronto do jeito que eu queria. Sabe por quê? Primeira razão, porque nós somos eternamente insatisfeitos. Eternamente insatisfeitos. A gente sempre quer um pouco mais. Não, deixa eu ter só um pouco mais de conforto, só um pouco mais de espaço, um pouco mais de dinheiro, um carro um pouquinho melhor, uma casa um pouquinho melhor. Não, deixa eu construir só mais um quarto na minha casa. Não, deixa eu resolver só mais aquilo, só um pouquinho mais. E você nunca vai parar. Porque sempre haverá uma coisa a mais para fazer. Sempre haverá um desejo a mais a ser cumprido. Isso não acaba nunca, isso é da alma da gente. Você já sabe disso. Não dá certo esse negócio de você ficar tentando alimentar a sua alma e os seus desejos, porque nunca você estará satisfeito. E a segunda razão, porque a gente nunca vai estar pronto, é porque, pelo menos é assim que a minha percepção é essa, quando se trata de servir a Deus, parece que nós somos acometidos de uma baixa autoestima, de uma desvalorização que eu não sei de onde vem. Eu encontro pessoas que são pessoas ativas, tomam iniciativa, têm atitudes, vai para cá, vai para lá, começa projetos, começa negócios, começa business, tem ideia, são pessoas que constroem coisas importantes na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, vão para lá, vêm para cá, são pessoas cheias de habilidades. Quando chega na igreja, parece que baixa assim um espírito de uma baixa autoestima, que a pessoa fala: pastor, não sei se eu tenho condições, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu consigo. Tem um amigo pastor Ebenezer Bittencourt, que ele é o diretor nacional do Instituto Haggai no Brasil, e ele, a tese dele em relação a isso, ele chama isso demônio da porta. Demônio da porta. Ele fala assim que algumas igrejas têm um demônio na porta, que é assim: a pessoa é um super empresário na sociedade, quando passa na porta, ele vira um nada. E ele fica assim na igreja.
não sabe fazer nada, não se sente pronto para nada. E o Ebenezer, claro, brincando, ele diz, é o demônio da porta. A pessoa faz e desfaz lá fora, cheia de ideias, chega na igreja, vem com essa história. Pastor, veja bem, eu não sei se eu consigo, não sei, eu tenho muita vergonha, não tenho jeito, tal. E fica. Quando acaba o culto, que ele passa pela porta, de novo, pronto, volta a ser quem ele era antes. É por isso que a gente nunca verá esse tempo em que nós diremos, achei a perfeita paz, estou pronto para fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Sabe por quê? O tempo perfeito, diz lá em Hebreus, se chama hoje. Se chama hoje. Você sabe que Jesus, preste atenção nisso, você já leu esse texto? Que a família de Jesus achava que ele estava louco. Já leram esse texto ou não? Lê lá nos evangelhos. Jesus estava pregando o evangelho, ele estava ensinando, pregando o evangelho, e a família de Jesus, a mãe e os irmãos, estavam lá fora esperando ele sair da casa. Lá fora. Multidão dentro da casa e a família lá fora. Sabe por quê? A mãe de Jesus e os irmãos achavam que ele tinha surtado. Não acreditavam nele. Espera um pouquinho. O nosso filho Jesus, carpinteiro, está ensinando as coisas que nunca falou antes, fazendo milagre. Não, esse homem está louco. Vamos internar. Vamos internar esse rapaz. A família de Jesus não acreditava nele. E não se tem notícia de que os irmãos de Jesus eram discípulos dele, a não ser depois da morte e da ressurreição. Por exemplo, o livro de Tiago, o Tiago, do livro que você tem no Novo Testamento, é irmão de Jesus. Mas ele se converteu, pelo menos não tem história antes disso, depois da ressurreição de Jesus. Não se tem notícia de que ele era um discípulo de Jesus antes da morte do Senhor. Então o que eu quero dizer é que o próprio Jesus fez missão enquanto a sua família o desacreditava. Paulo fez missão com espinho na carne, ele diz lá em 2 Coríntios. E ele fez missão durante as suas idas e vindas da prisão. Pedro fez missão debaixo de uma pressão das autoridades religiosas que ameaçavam matá-lo. Muitos cristãos anônimos em Atos fizeram missão enquanto eles fugiam, enquanto eles eram presos, enquanto eles estavam na porta do Coliseu de Roma, esperando para entrar na arena e serem comidos pelos animais, ou então enquanto eles estavam no jardim de Nero, esperando para serem queimados vivos, para servirem como tochas durante a noite. E foi debaixo de muita pressão que Paulo disse para o carcereiro, lá em Atos 16, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo disse isso, ele não estava sentado junto à mesa de café da tarde, com aquela música boa tocando no fundo, com o ar-condicionado ligado, com tudo bonito ali, não. Era de madrugada, era escuro numa prisão. Todo mundo assustado. E no meio daquilo tudo, Paulo falou para o carcereiro, creia no Senhor Jesus, pregou o evangelho para aquele homem. Então preste atenção para a segunda lição que esse texto nos ensina. As nossas dores, os nossos dramas, os nossos dilemas jamais deveriam nos impedir de sermos testemunhas vivas de Jesus. Amém? Terceiro lugar, esse texto nos ensina que nós fazemos missão em meio às incertezas e aos perigos da nossa vida. Verso 3 diz, Saulo, porém,
queria destruir a igreja, diz aqui, ele queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. É o que o texto diz. Então a pergunta que a gente deve fazer não é o que irá me acontecer. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu posso fazer enquanto Deus me mantém aqui? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Sabe por quê? As incertezas sempre farão parte da nossa vida. Você quer fazer um teste? Responda para mim a seguinte pergunta: qual é a certeza que você tem em relação ao amanhã? Nenhuma. Nenhuma. Você pode ter planos para amanhã. Eu tenho planos para amanhã. Mas qual a certeza que você tem? Que você vai cumprir teus planos amanhã? Nenhuma. Os perigos nos rodeiam o tempo todo. Enfermidades, perdas, notícias ruins. Às vezes pessoas maldosas que querem nos prejudicar. Às vezes expectativas frustradas. O texto diz que Saulo queria destruir a igreja. A igreja estava na iminência de desaparecer. Mas o texto nos ensina, o livro de Atos nos ensina que Deus interferiu e Ele mudou a direção de tudo. E Deus faz assim conosco. Às vezes a gente está no limite ruim da nossa vida, no limite de perigo, achando que a gente vai ser destruído, mas o Senhor interfere na nossa vida, Ele muda aquela situação, e Ele não permite que aquilo aconteça, e a nossa situação vai sendo mudada. O que esse texto nos ensina é que, em meio às nossas incertezas, em meio aos perigos que nos cercam, em meio às expectativas ruins que a gente pode ter, Deus nos usa para a glória dEle. Deus nos usa como instrumentos para abençoar pessoas. Quando você lê Atos 26, 27, 28, você vai descobrir, você vai entender, você vai aprender que Paulo estava indo para Roma, de navio, preso, e lá ele iria continuar preso, e lá ele já sabia que provavelmente seria o fim da vida dele. Mas leia esses textos que eu disse, e você vai ver um Paulo preocupado em proclamar Jesus para as pessoas, preocupado em servir as pessoas, preocupado em atender as pessoas. Ele fez isso quando ele estava numa iminência da morte, mas ele fez isso. Então esse texto nos ensina que a gente não deve deixar as circunstâncias amarrarem o nosso coração. Esse texto nos ensina que nós não podemos ser dirigidos pelas circunstâncias na nossa vida. A grande diferença entre uma pessoa que crê em Jesus, que confia em Jesus, e uma pessoa que não confia, é exatamente essa. Quem é que te dirige? São as circunstâncias ou é o próprio Deus? Esse é o ponto. Então a minha palavra para você é: não deixe as circunstâncias amarrarem teu coração, ficar puxando você para trás, impedindo você de ser quem Deus quer que você seja. Não deixe que as circunstâncias assombrem a sua fé. Nós não fomos criados para viver assombrados com as circunstâncias. Meu Deus, o que vai ser de mim? Você tem que assombrar as tuas assombrações. E não deixar as tuas assombrações assombrarem a tua fé. Não deixe que as circunstâncias destruam o seu ânimo e te impeçam de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse texto nos diz e nos convida a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Por isso a minha palavra para você é: confie em Deus e seja uma pessoa aberta para Deus. Seja uma pessoa aberta para ser usada como instrumento de Deus em todo o tempo.
ainda que você não tenha certeza de nada. Mas entenda, esse é o tempo. Senhor, eu estou aqui hoje porque o Senhor vai me usar. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui uma hora. Também não estou preocupado. Eu quero hoje estar aberto para o Senhor. Eu não serei controlado pelas circunstâncias. Eu não serei controlado pelas incertezas. Porque eu sei que eu tenho acima de mim um Deus que guarda a minha vida e já me deu inúmeras promessas de que Ele vai cuidar de mim. Amém? E em quarto lugar, antes de entrar na conclusão, a lição que a gente aprende é que Deus usa as mais diferentes realidades e circunstâncias da nossa vida para nos levar a proclamar a Jesus. Deus usa as mais diferentes realidades e circunstâncias para nos levar a proclamar a Jesus. Olha o que diz no verso 4. Enquanto isso, presta atenção nessa expressão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Enquanto isso, significa, enquanto aquela situação toda complicada, de transtorno, de perseguição, de fuga, enquanto isso, eles iam proclamando a palavra. Agora, sabe por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que o Senhor estava cuidando delas. E eu fico pensando, quando eu leio esse texto, se a gente conseguisse enxergar dessa maneira, como eles enxergavam. Se a gente conseguisse enxergar as realidades da nossa vida com os olhos que aqueles homens e mulheres enxergavam. Eles sabiam que Deus cuidava da vida deles. Eu fico pensando, se a gente tivesse essa confiança em Deus, esse descanso no eterno, de saber que não importa o cenário que nos cerca, não importa as circunstâncias à nossa volta, Deus continua a ter o controle de todas as coisas na nossa vida, e Ele continua a nos chamar, a nos empurrar para a missão de proclamar a Cristo onde quer que a gente esteja. Se a gente tivesse essa confiança, a gente não ia ficar preso nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas ansiedades, nas nossas incertezas, porque a gente descansaria no Senhor e continuaria a nossa vida, porque é assim que a gente precisa crer. Se eu tenho dinheiro, Deus está no controle. Se me falta dinheiro, Deus está no controle. Se eu tenho saúde, Deus está no controle. Se me falta saúde, Deus está no controle. Se eu moro numa casa grande, bonita, Deus está no controle. Mas se eu moro no barraco, Deus está no controle. E por saber que é o Senhor que está no controle, eu não preciso ser conduzido, controlado pelas circunstâncias. Então vamos lá. Nosso humor, nossa alegria, nossa vontade de servir, nossa vontade de amar, nossa vontade de orar, são definidas por quem? Pelo Senhor? Pela confiança no Senhor ou pelas circunstâncias? Quem é que define a tua alegria todo dia? Quem é que define o teu ânimo? Quem é que define o teu bom humor? Quem é que define a tua vontade de amar, de orar, de ter esperança, de perseverar? Quem é que define? É o Senhor ou são as circunstâncias? Esse texto nos ensina que a gente pode não ser controlados pelas circunstâncias, se a gente confia no Senhor. E é por isso que a gente precisa levantar e dizer em alto e bom tom: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final.
Esse é um tempo, irmãos, esse é um tempo em que a igreja precisa se levantar e dizer em alto e em bom tom: nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem é que toma conta da nossa vida, nós sabemos quem é que controla a nossa existência. Esse é o tempo da gente dizer. Esse não é o tempo da igreja se trancar, se fechar com medo. Meu Deus, esse transtorno todo que veio sobre nós. Não, essa é a hora da igreja levantar a voz, dar esperança para as pessoas que estão sem esperança e dizer: há um Deus que cuida da nossa vida. Essa é a hora da gente fazer isso. Esse é o momento da gente dizer em quem a gente crê. Amém? Eu quero terminar essa palavra, porque já deu o meu horário aqui. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte para você. O texto que eu li com você, verso 8, termina assim: e houve grande alegria naquela cidade. Presta atenção. Houve grande alegria naquela cidade. Você lembra como é que o texto começou? Com a morte de Estevão, perseguição, gente chorando, lamentando, gente correndo, gente fugindo. E o texto termina dizendo que houve alegria. Sabe por quê? Porque o evangelho foi pregado. Porque mesmo a perseguição não tem o poder de impedir a expansão do reino de Deus. Mesmo a perseguição, tribulação, transtorno, seja o que for, não tem o poder de impedir que a palavra de Deus alcance as pessoas e a alegria se estabeleça no coração delas. Você deseja uma cidade alegre? Você deseja que a nossa Bridgeport, Fairfield area seja um lugar feliz, de pessoas felizes? Você deseja ver os seus amigos felizes? Você deseja ver os seus amigos transformados, com uma esperança nova em seus corações? Quando você olha para a vida dos amigos que você encontra na semana, suas amigas, seus amigos, colegas de trabalho, e você ouve as histórias das suas famílias, das lutas, problemas no casamento, problemas com filhos, problema com bebida, problema com droga, depressão, tristeza, vazio. Você não pensa assim: puxa, gostaria tanto que eles tivessem uma vida transformada? Você consegue olhar para os seus amigos e enxergá-los transformados? Você gostaria de vê-los assim? Fale de Jesus para eles. Fale de Jesus para eles. Chame-os para ir à sua casa. Prepare um café gostoso. Prepare um jantar carinhoso. E diga para eles assim: nesse jantar eu quero falar para vocês de alguém que mudou minha vida, que transformou os meus caminhos, transformou a minha família. E eu quero apresentar essa pessoa para vocês. Dê o seu testemunho. Fale de Jesus. E convide-os para receber a Jesus. É tão simples. É tão simples. O maior bem que você pode fazer por alguém, preste atenção nisso, o maior bem que você pode fazer por alguém é levar essa pessoa a Cristo. É levar essa pessoa a Cristo. Eu sempre queria assim. Quando eu tive os meus filhos, eu e a Márcia tivemos nossos filhos, nós pensamos nisso. O maior bem que nós vamos fazer para os nossos filhos não é a educação acadêmica que nós vamos dar para eles.
não são os poucos bens que a gente pode ter na vida. O maior bem que nós vamos fazer para os nossos filhos vai ser levá-los a Cristo. Pense em sua própria vida. Você que está aqui. E muitos que estão me ouvindo também pela internet. Pense na sua vida. Faça um exercício de imaginação. Onde você estaria hoje se você não tivesse conhecido a Cristo? Você tem ideia? Você tem ideia de onde você estaria hoje? Por eu estar aqui há muito tempo, eu conheço a maioria de vocês. E acompanho a história de vocês já há muito tempo. E de muitos que me ouvem também. Uma parte de vocês que estão aqui, eu tive o privilégio de conduzir a Cristo. Uma alegria que eu tive de ver alguns de vocês nascerem na fé. Outros eu acompanhei quando chegaram aqui. E alguns de vocês, eu sei onde vocês estariam. Se vocês não tivessem conhecido a Cristo. Alguns não estariam casados mais. Alguns estariam vivendo uma vida vazia, sem sentido. Outros embriagados, até o talo de tanto álcool. Outros envolvidos com drogas. Mas hoje vocês estão aqui, limpos, sãos, do ponto de vista da existência de vocês. E eu vejo a história bonita que Deus vai construindo na vida de vocês por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E como Deus vai trabalhando a vida de vocês. Eu sempre digo para mim mesmo, eu sou pastor de uma igreja alegre, feliz, de uma igreja bonita, de gente bonita, de famílias bonitas, de famílias que foram transformadas pelo Evangelho, continua a ser. Agora quem fez isso tudo foi o próprio Jesus. Se Jesus fez isso na sua vida, Ele quer fazer na vida das pessoas que convivem com você. A nossa alegria não está nas circunstâncias que a gente vive. A nossa alegria, a nossa referência está na pessoa indescritível de Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa pedra. É Ele que nos sustenta. E por crermos em Jesus, a gente pode ter uma vida que não pode ser parada por absolutamente nada. Então, nessa noite, você está sendo convidado para fazer 3 coisas. Eu vou falar isso para encerrar, para a gente orar. Em primeiro lugar, entenda que Deus te chamou para você proclamar Jesus onde você estiver. Essa é básica. Anota isso aí, escreve na tua geladeira. Deus chamou você para você falar de Jesus onde você estiver. Segundo convite, confie em Jesus e não permita que você seja mais dirigido pelas circunstâncias. Diga isso para você toda manhã. Eu não serei dirigido pelas circunstâncias, mas tão somente pelo poder de Deus. Diga isso para você. Diga isso para o teu cérebro. Diga isso para o teu coração. O teu cérebro pode aprender essa realidade. Ele pode gravar isso. Diga isso para você mesmo. Todas as manhãs, eu não serei dirigido pelas circunstâncias, mas tão somente pelo poder do Senhor. Em terceiro lugar, meu convite para você é que você confesse a Cristo bem alto
E não permita que nada, absolutamente nada, tire você do caminho do Evangelho. Interrompa a sua caminhada na estrada do Evangelho. Não espere a sua vida voltar ao normal. Esse é o normal que Deus tem para a nossa vida. Viva cada dia como o normal que Deus tem para você. Porque para Deus não houve interrupção. Para Deus nada parou. E se para Deus nada parou, para nós nada vai parar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para orarmos. Senhor Jesus, a nossa oração é que o Senhor nos faça caminhar com confiança, movidos pela confiança no Senhor e nas suas promessas, movido pela confiança no teu caráter e naquilo que o Senhor disse que irá fazer. E não permita que nada, absolutamente nada, nos impeça de viver a vida que o Senhor tem para nós e de sermos as testemunhas que o Senhor deseja que nós sejamos. Em teu nome, Jesus. Amém. Se essa palavra foi importante para você, eu quero pedir para você compartilhá-la, para que outros também recebam e sejam por elas edificados, em nome de Jesus.